Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo simpósio, que tem como tema propriedade intelectual e nanotecnologia sustentável na formação continuada. Meu nome é Vânia Bucco, sou professora do Departamento de Farmácia na UERJ, no campus Zona Oeste. Hoje a gente vai falar sobre um tema nem tão nano assim, porque a nanotecnologia ainda é um grande desafio para a sustentabilidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre a nanotecnologia, quando ela surgiu, o que é, quais os materiais, quais os riscos e preocupações, falar um pouco sobre a nanotecnologia sustentável, suas áreas de aplicação, a nanomedicina, dentro dela suas vantagens, desvantagens, as principais características dos nanomedicamentos, suas vias de aplicação e como é que a gente pode alcançar essa nanomedicina sustentável. E aí, quando surgiu a nanotecnologia? Em 2013 teve assim uma discussão muito grande, né, em volta desse achado, né, do cálice de Licurgo. Na verdade, ele já existe há bastante tempo, né? Ele foi produzido lá em Roma no século IV depois de Cristo e ele está lá no Museu Britânico. Mas ele tem algo que intriga, porque ele possui quando a luz é incidida sobre ele, ele apresenta duas cores. E por que isso, né? E será que esse cálice, né, seria um material pioneiro dentro da nanotecnologia? Então vamos entender o que acontece com esse cálice. Ele apresenta então uma cor verde e uma cor vermelha. Então a cor verde mais tarde então foi descoberto que é devido a nanopartículas de prata. E a cor vermelha ou outra cor, né, próxima ao vermelho, né, a gente está falando aqui de modo bem geral, são nanopartículas de ouro. Então, a grosso modo, quando a luz branca, né, incide sobre um vidro ou sobre uma superfície vítrea, parte dela é refletida, parte é refratada e transmitida. Essa parte da luz refratada, ela encontra várias partículas ali dentro, né, daquele vidro. E aí ela tem uma grande absorção ou sofre um grande espalhamento de luz que é transmitido. E isso acontece porque essa luz ela acaba tendo um comprimento de onda diferente. E esse comprimento gera uma outra cor. Então, mais tarde, né, com o uso de microscópios eletrônicos, descobriu-se que essas pequenas partículas que estão dispersas ali dentro, né, num sistema coloidal, que são sistemas heterogêneos, onde você tem nanoestruturas, né, muito pequenas, abaixo do comprimento de luz, que é impossível você ver a olho nu, né, eram feitas de nanopartículas de ouro, entre 50 e 100 nanômetros. Por isso que elas apresentam essa luz vermelha, né? Porque nesse tamanho, ela tem esse comprimento de onda de luz. Mas e aí? Será que ele seria um artefato pioneiro? Né? Será que os romanos sabiam o que eles estavam fazendo, sabiam que tinha esse nome? Provavelmente não, né? Porque esse tema vai surgir mais tarde, né? Em 1959, um físico chamado Richard Feynman, ele proferiu uma palestra e ele dizia que havia muito espaço lá embaixo. E com isso ele afirmou que a gente poderia manipular estruturas a nível atômico, né? Com dimensões atômicas. E mais tarde, o Norio Taniguchi cunhou realmente esse termo, a nanotecnologia, em 1974. Então, se a gente traçar uma cronologia da nanotecnologia, a gente pode dizer que ela surgiu em 1959 com essa palestra desse físico, que mais tarde até, inclusive, ganha o prêmio Nobel, o Richard Feynman, e depois com o Norio Taniguchi, né, com os semicondutores, que traz então essa expressão nanotecnologia, e ela de fato, né, fica conhecida e começa a ser estudada. E é possível visualizar esses sistemas nanométricos, né, nessa escala de grandeza, em 1981, com o microscópio de tunelamento. E aí, em 1985, ocorre uma revolução também, que é o surgimento do fulereno, ou passa a se conhecer essa estrutura alotrópica do carbono, que se assemelha a uma bola de futebol. E aí, em 1986, o livro do Eric Drexler também é um ponto muito importante, né, nesse marco histórico, né, com esse livro que trata sobre a nanotecnologia e traz muitos conceitos e ajuda a entender melhor a nanotecnologia. Em 1991, o surgimento do nanotubo de carbono, então ele é desenvolvido, produzido e mostra
propriedades elétricas, né, superiores a outros produtos, usado aí muito, né, como em transistores, né? Muito interessante. Mas e aí, a nanotecnologia? O que é esse nano, né? O nano é uma palavra grega e ela quer dizer anão, é uma dimensão muito pequena. Então, 1 nanômetro corresponde a 10 a menos 9 metros, também chamada bilionésima parte do metro. Então, é isso que quer dizer nano. E a nanotecnologia? Eu gosto muito desse conceito, porque ele resume bem, né? Que é a compreensão e o controle da matéria em escala nanométrica, em dimensões entre 1 e 100 nanômetros, onde fenômenos únicos permitem novas aplicações. Então, importante aqui nessa definição é ter uma nova aplicação. Não basta apenas você controlar essa matéria nessa escala nanométrica, mas você dá a ela uma nova propriedade, uma nova característica. Na verdade, a gente está rodeado de nanomateriais. Então, a natureza apresenta muitos nanomateriais. A gente pode olhar para essa borboleta e ver diferentes cores, né? Conforme a luz incide, ela muda de cor, né? A sua posição. Nessa lagartixa, nas suas patas, tem ali nanoestruturas, né? Que fazem a adesividade, consegue ali colar na parede, né? Subir uma parede vertical. Os vagalumes, que têm essa propriedade luminescente. E também em alimentos. O leite, por exemplo, né? O leite é um sistema coloidal. Ele tem gotículas de óleo dispersas em água. E como é que ela fica estável? Como é que ela apresenta, né, essa propriedade? E muitas vezes, pesquisadores, pessoas tentam mimetizar esses nanomateriais da natureza e trazer para a nossa realidade novas aplicações. E isso faz com que essa nanotecnologia seja muito estudada. Ela é uma ciência, ela é multidisciplinar. E ela trabalha aí com essa escala nanométrica, né, com a produção, caracterização, aplicação, essa escala atômica, molecular, macromolecular, para produzir estruturas, dispositivos, sistemas em que pelo menos uma característica ou uma propriedade nova ou superior surja. Então, esse conceito aqui é um conceito mais amplo da nanotecnologia. E eu gosto muito, né, porque ela trata bem dessa questão da manipulação nessa escala, mostrando que ela pode ter propriedades melhores, né, como propriedades mecânicas, de resistência, de força, propriedades elétricas, né, óticas, propriedades aí químicas, né, muito diferenciadas. Então, esses nanomateriais, eles se apresentam de diversas formas. A gente tem aqui os lipossomas, que foram os primeiros a serem empregados na nanomedicina. Então, um medicamento lá em 1995 foi aprovado pelo FDA, chamado Doxil. Então, os lipossomas são muito usados nos cosméticos, né? Vários produtos, também as nanoemulsões. Aqui a gente vê alguns como os dendrímeros, fulerenos, que ainda não são usados, né, como carreadores de medicamentos, porque a gente ainda não conhece a toxicidade desses materiais. Então, existe um lado ainda bem conhecido e outro lado não muito conhecido da nanotecnologia. E esse lado que a gente não conhece muito bem, às vezes é um desafio. E a gente tenta entender, né? Porque ele traz riscos à saúde. Que riscos ele pode trazer, né? Riscos de contaminação. Como eles são muito pequenos, eles podem invadir as células, podem entrar no nosso organismo. Muitas vezes não tem como você eliminar. Como é que eles são degradados dentro do nosso corpo? Não sabemos. Então, quando a gente não conhece, a gente diz que ele apresenta riscos, até a gente provar o contrário. Aqui nessa figura, a gente pode ver que ele oferece riscos para quem manipula, né, o pesquisador, ou as pessoas que estão ali no mesmo ambiente daquele trabalho. Oferece risco para a comunidade, porque aquele trabalhador pode levar para sua casa, para o lugar onde ele vive, e também para o meio ambiente, porque eu estou manipulando algo que eu não consigo ver. Então, quem garante que eu estou mantendo, que eu estou conseguindo fazer uma boa coleta desse resíduo? Ou será que eu estou despejando ele aí nos rios, na rede de esgoto, né? Estou lavando aí um animal que foi, né, recebeu esse nanomaterial. Então, a gente tem que pensar sobre esses riscos, porque ele pode impactar a vida do ser humano e o meio ambiente.
E aí surge um termo que é a nanotecnologia sustentável, porque também é trabalhar nessa escala nanométrica, mas pensando na viabilidade econômica a longo prazo, no uso sensível desses recursos naturais, minimizar os efeitos negativos, né, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Então, o caminho é a nanotecnologia sustentável, porque eu não posso desperdiçar o material, eu não posso contaminar esse meio ambiente e causar mais prejuízo. E como que a gente pode fazer materiais mais seguros, né? Como que a gente pode fabricar produtos com menos energia, gerar menos resíduos, né? Menos produtos tóxicos, como minimizar o desperdício. Então, existem aí 3 elementos que precisam ser observados durante esse preparo, porque desde a caracterização, da segurança, até o impacto ambiental, eu preciso avaliar esses riscos. E quem vai regular toda essa cadeia, desde a produção até o produto final, são as agências regulamentadoras, as agências que fiscalizam o mercado. Então, nos Estados Unidos tem o FDA, no Brasil tem a Anvisa, na Europa tem também a EMA. Então, é isso, a gente tem que submeter isso aos órgãos de regulação, para que eles possam dizer, não, isso é prejudicial, isso não é. A partir da caracterização desse material, a partir de ensaios que mostram segurança desses materiais, não só para o ser humano, para a saúde, mas também para o meio ambiente. Então, a gente tem que pensar nesses requisitos que são críticos para a produção de nanomateriais. E como que a gente vai pensar nisso? Identificando os perigos, compreendendo esses riscos para minimizar, tomar medidas de segurança para proteger as pessoas da exposição a esses nanomateriais invisíveis, né? Fazendo uso da automação, da robótica para minimizar a exposição humana, fazendo o descarte adequado para prevenir contaminação ambiental. Então, tem várias maneiras de você trabalhar com a nanotecnologia para que isso não se torne aí futuramente, né, um problema para a sociedade. Porque tem muitas vantagens. A nanotecnologia tem diversas áreas de aplicação. Então, se a gente olhar aí para eletrônica, computação, mecatrônica, é produzir materiais menores, mais eficientes, mais rápidos, né? Na alimentação, você produzir embalagens sustentáveis com nanopartículas de prata que vão impedir a contaminação por micro-organismos, né? Bactérias, fungos. Nanomedicina, capaz de criar aí nanomedicamentos que vão ser distribuídos aí por todo o corpo, atingir um tecido-alvo, uma célula-alvo. No meio ambiente, a gente pode produzir materiais mais sustentáveis, materiais seguros, materiais que podem fazer remoção de contaminantes do solo, da água. Então, tem diversas áreas de aplicação da nanotecnologia. Na nanomedicina, se a gente falar aqui do campo da saúde, os nanomedicamentos são muito usados no diagnóstico, no tratamento e na prevenção das doenças. Então, no tratamento, eu posso colocar ali dentro, né, desses nanoestruturas, fármacos, peptídeos, proteínas, ácidos nucleicos, diferentes materiais, diferentes naturezas. Por quê? Porque eles apresentam muitas vantagens. A principal delas é você vetorizar o fármaco, ou seja, fazer com que ele atinja aquele determinado tecido, aquele determinado alvo, aquela determinada célula. Com isso, diminuir os efeitos colaterais, porque ela não vai atingir outras partes do organismo. Vai controlar a liberação do fármaco, eu vou melhorar essa posologia, né, essa frequência com que a pessoa toma o medicamento, melhorar a estabilidade de fármacos, que muitas vezes são instáveis à luz, ao oxigênio, né, à água, utilizar materiais aí amigáveis, né, biocompatíveis, biodegradáveis, e isso vai levar a maior adesão do paciente. Existem desvantagens? Existem. Ainda são materiais muito caros, né? O desenvolvimento, essa tecnologia ainda é muito caro. Então, pode também acarretar em um custo mais elevado. Então, aqui a gente vê diversos nanomateriais, nanomedicamentos, nanopartículas, lipossomas, micelas. Então, isso é assunto para uma outra aula. E por que eles têm assim essas características que são tão vantajosas, né, para o corpo humano? Então, o primeiro deles é o tamanho.
Esse tamanho nanométrico é muito comparável às estruturas, às moléculas biológicas que a gente tem no nosso corpo. Se a gente olhar essa figura, a gente vai ver hemácias, vai ver células aí leucocitárias, vai ver outros elementos, e as nanopartículas estão ali, elas podem interagir com esses materiais, né? Interagir com essas membranas, levar reações. Então, elas são muito pequenas. Por elas serem muito pequenas, elas não vão causar problemas sérios nos nossos vasos, porque elas são muito menores que os nossos capilares. Outra grande vantagem desses materiais é que eles têm uma grande área superficial. E isso faz com que elas possam transportar grandes quantidades, né? Ou distribuir para várias partes do corpo. Então, eu gosto de usar essa ilustração que mostra aí uma esfera, né? Que tem uma área superficial de 12 centímetros quadrados. E se eu dividir essa esfera, né, em 8 vezes, eu já aumento essa área superficial para 25, eu já dobro essa área superficial. Se eu dividir ainda muitas vezes, né, essas esferas, elas vão ter uma área aí maior ainda. O que quer dizer aí? O que eu quero dizer com isso? Que a possibilidade de uma partícula, né, que está dentro dessa área superficial de 50 centímetros quadrados atingir parte do meu corpo é muito maior do que essa primeira, que tem uma área superficial de 12 centímetros quadrados. Então, o poder de interação, de distribuição no corpo é muito maior. Né? A chance de chegar uma partícula dessa, né, no meu cérebro, ou dentro de um órgão, né, de um fígado, de um estômago, de qualquer que seja o tecido, é muito maior do que eu administrar apenas uma. Ela atravessa aquelas barreiras biológicas todas, né, que a gente tem do intestino e da pele, de tudo mais. Outra grande vantagem desses materiais é sua versatilidade. Então, eles têm propriedades ajustáveis, físicas, químicas, de tamanho, de estrutura, de arquitetura. Eu posso adicionar cargas, eu posso adicionar ligantes que vão reconhecer determinado tumor, reconhecer determinadas células, né? E vou minimizar a interação aí com alvo que não é específico. Então, eu direciono quando eu mexo nessas estruturas. Outra vantagem, principalmente no tratamento do câncer, é a vetorização, que eu direciono esse fármaco ou esse nanomaterial para um determinado tecido. A gente sabe que o tecido normal, olhando para essa figura, é um tecido íntegro, é um tecido que possui tudo funcionando de forma harmoniosa. Já no tecido tumoral, eu tenho aí um tecido modificado, eu tenho um endotélio aí que já permite a passagem desses nanomateriais, ele não está mais íntegro, porque o tumor precisa crescer. Então, ele precisa aí de muitos nutrientes, de sangue. Isso faz com que tudo que passa pela corrente sanguínea seja extravasada para esse tecido, inclusive os nanomateriais. Então, é uma estratégia utilizada pela medicina para atingir esses tumores. E como esse tecido ele não tem vasos linfáticos, eles não fazem o reparo ou a limpeza, acumulando esse nanomaterial dentro do tumor. E ali ele atinge a célula, o núcleo, né? Mata essa célula. E ali é o alvo dela. É ali que a gente quer que ela alcance, e não o tecido normal. Então, aumenta aí a toxicidade nesse tecido. Aqui tem um termo chamado biodisponibilidade. Você sabe o que é a biodisponibilidade? Eu vou perguntar lá no nosso encontro, né? Mas eu já vou adiantar aqui, que é a velocidade e extensão com que esse material atinge o nosso tecido, que está na nossa corrente sanguínea. Mas estuda lá, que a gente vai falar mais sobre isso depois. Outra característica dos nanomateriais é a sua estabilidade. Então, ele permite aí atingir os tecidos, permite ele ficar em longo tempo de circulação dentro da corrente sanguínea, protegendo o fármaco, até que ele atinja aquele tecido, aquele alvo. Você pode usar estratégias, né, colocando aí substâncias como polietileno glicol para deixar essa molécula mais solúvel, e aí ela vai passar desapercebida do sistema retículo endotelial, faz parte também do nosso sistema imunológico, porque o sistema de defesa, ele tenta a todo momento retirar aquilo que é estranho. Então, se ele encontrar um nanomaterial que não é parte do nosso corpo, ele vai tentar remover.
Mas se ele remover antes de chegar no seu tecido-alvo, vai perder a sua eficácia ou a sua finalidade. E aí a gente pode usar diferentes vias de administração, porque são sistemas nanométricos. Eles são menores que os capilares, que são de 4 micrômetros. Então, você pode usar por via inalatória, via pulmonar, via oral, via intravenosa, transdérmica. Então, diferentes vias. Isso é uma grande vantagem na administração de fármacos. Para finalizar, então, vamos falar dos objetivos da nanomedicina sustentável, porque a gente comentou aqui, né, das diversas vantagens, das possibilidades, né, de você melhorar os tratamentos. Então, garantir aqui a prevenção, tratamento, o diagnóstico mais preciso e confiável, minimizar as quantidades de amostras biológicas, trazer um impacto positivo no meio ambiente através da sustentabilidade, pensar no consumo desses reagentes, no descarte de resíduos, na produção de materiais mais amigáveis, né, biodegradáveis, biocompatíveis, materiais, né, verdes, né. Então, esse é o grande objetivo da nanomedicina sustentável. E você deve saber como é que funciona, por exemplo, um quimioterápico. Se a gente está falando aqui do câncer, né, como é que funciona a quimioterapia? A gente sabe que a quimioterapia ainda é um desafio, porque ela atinge também tecidos saudáveis, né, células normais. E aí ela pode trazer muitos efeitos, né, colaterais, prejudiciais ao indivíduo. E aí, será que a gente não consegue produzir um quimioterápico ou um medicamento que seja mais aceitável ou que atinja apenas as células tumorais? A gente viu aqui que tem estratégias, tem como você criar materiais verdes, materiais mais direcionados, sustentáveis. Então, esse é o grande desafio, é o grande objetivo, né, das pesquisas, é você encontrar nanomateriais que possam ser viáveis, seguros, que tenham eficácia, não só contra o câncer, mas diversas doenças, né, que a gente se depara hoje em dia. E pensar também no nosso planeta, porque a gente está tendo ações, a gente está pesquisando, está produzindo, né, pensando na saúde humana, mas a nossa saúde também depende da saúde do nosso planeta. E a gente tem que pensar nosso planeta como um paciente, assim como a gente cuida, né, do outro, né, a gente cuida do outro ser humano, a gente também tem que cuidar do nosso planeta. E a gente pode continuar trabalhando com uma nanotecnologia de forma ética, de forma sustentável, amigável, né, para o nosso planeta, utilizando aí fontes, né, de origem natural, como a gente vai ver aqui, diversas palestrantes falando sobre produtos naturais, sobre o uso dessa química verde, produtos biodegradáveis, biocompatíveis, né, para que as próximas gerações elas possam continuar trabalhando, receber, né, de forma positiva esses avanços da tecnologia. E aí também preservando o meio ambiente, né, cuidando desse meio ambiente. Né, quem sabe a gente pode reparar muitas coisas que a gente já causou, né, para esse meio ambiente. Então, esse é o nosso grande objetivo e o objetivo da nanotecnologia sustentável. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no nosso encontro online. Espero você!